Eu tenho aqui uma palavra de desabafo, mas é mais do que um desabafo, é um alerta. É um aviso para que você, que já passa por tantas lutas, tantas dores, dificuldades, adversidades e provações, para que você não venha cair em mais um golpe no ambiente religioso. É interessante que o diabo ele tem uma astúcia tão grande para agir, inclusive no meio religioso, ou principalmente no meio religioso, que o diabo ele consegue fazer com que as pessoas façam exatamente o que ele quer. Quando Jesus veio a esse mundo, ele nos deu um exemplo de humildade, de serviço, de obediência a Deus. A palavra diz que ele se esvaziou e tomou a forma de servo. E foi obediente até a morte de cruz. Esse foi Jesus. Esse é o exemplo que nós deveríamos seguir. Mas é interessante como que o diabo consegue fazer com que os líderes religiosos, ao invés de imitar Jesus, eles imitem o diabo. É isso mesmo. Eles conseguem deixar o exemplo de Jesus de lado para imitar o exemplo do diabo, da figura de Satanás que sempre se exaltou ao tal ponto de querer ser igual a Deus, ou acima de Deus. E essa foi a razão pela qual ele foi expulso do céu. Essa foi a razão pela qual ele deixou de ser um anjo que assistia diante de Deus para ser esse ser perdido, caído, desgraçado. E nós temos visto muitos líderes que estão assumindo a forma do inimigo de Deus. Eu estava vendo agora um vídeo onde aparece um pastor que chama uma jovem à frente da sua igreja, no altar da igreja. E ele diz para aquela jovem: o nome fulano fala alguma coisa para você? E aí ele pronuncia um nome. Essa jovem começa a chorar, fica toda arrepiada e começa já a ter sinais de descontrole. E aí aquele pastor começa a andar para lá e para cá, como que tivesse executando uma performance, como que ele tivesse ali recebendo uma revelação espetacular de Deus. Mas ele diz apenas um nome, e aquela jovem começa a chorar, e aí ele diz: Deus está vendo o que é que você está passando. Quando eu chamei você aqui, eu vi um caixão. E aí a jovem entra em desespero, ela entra num choro convulsivo. Mas para poupar você que está me ouvindo agora aqui no canal Jesus Me Defenda, para poupar você da aberração que eu vi ali, eu vou resumir a história. O que aquele pastor fez é o que muitos líderes têm feito nas mais diferentes igrejas, em todas as esferas. Está sendo muito comum pessoas que ocupam o microfone, o púlpito e o altar de Deus, ao invés de pregar a palavra e trazer a mensagem do Evangelho, eles preferem empolgar as plateias com supostas revelações. Só que essas revelações, elas são tão fajutas e tão grotescas que elas se limitam a falar nome, datas de nascimento, endereço de casa, placa de carro, nome de loja. Todas essas informações podem ser colhidas por qualquer pessoa que tenha acesso a uma rede social, como por exemplo o Facebook. Se eu entrar agora no Facebook de uma pessoa ou de uma igreja, uma página no Facebook de uma igreja, eu vejo lá a lista das pessoas que participam daquela igreja, eu consigo descobrir o nome dela, do pai, da mãe. Às vezes eu descubro até o que a pessoa comeu no almoço de ontem, porque ela bateu uma foto daquela bonita macarronada ou daquela lasanha e colocou lá. Então eu sei até o que a pessoa comeu ontem. E aí eu vou para cima do altar e vou dizer: eu sei que você tem uma filha com o nome tal, que tem uma doença, que tem isso. São todas informações que estão nas redes sociais das pessoas. Então quando eu vi a cena daquele pastor levando aquela jovem aos prantos, ao choro, com essa revelação, naquela hora, aquela cena gerou em mim uma explosão de sentimentos. Um misto de indignação, de vergonha, de dor e de compaixão. Foi uma explosão de sentimentos. Indignação pela falta de escrúpulo daquele pastor.
de expor uma pessoa diante do altar, na frente de todos. Fazer com que aquela pessoa entrasse num choro convulsivo. Por quê? Porque, é claro, ela perdeu um pai a quem ela amava. E aí, ela sente falta dele, a coisa mais natural. Agora, o ato dele dizer que ela perdeu um pai e falar o nome desse pai não é nenhuma coisa sobrenatural. Isso qualquer charlatão pode encontrar no Facebook dela. Mas as pessoas, elas estão assim, tão descuidadas, tão distraídas, tão carentes, que quando alguém fala uma coisa dessa, ela já entra assim, num êxtase. Então nessa hora eu também senti um pouco de vergonha. Vergonha por homens como aquele que se intitulam cristãos evangélicos e, ao invés de pregar a palavra de Deus, se utilizam da emoção das pessoas para ganhar notoriedade. Porque aquele pastor, ele andava para lá e para cá naquele altar como se fosse um anjo ungido, um querubim da guarda celestial. Ele estufou o peito e ficou se mostrando um grande vulto do evangelho pelo simples fato de ter falado algo que gerou emoção naquela jovem. Isso me causa vergonha, porque os incrédulos, quando olham para isso, eles nos chamam de otários. Eles nos chamam de pessoas que não pensam. E eles colocam tudo no mesmo saco. Como disse, aquela explosão de sentimentos também deu lugar à dor. E a minha dor foi pela fragilidade de algumas pessoas que se apegam a tudo isso. Pessoas que às vezes estão vivendo uma vida tão triste, tão conturbada, que a fragilidade delas aflora. E quando alguém em cima do altar diz o nome de um parente, diz uma data de nascimento, ela já fica, ai meu Deus, Deus me conhece, Deus sabe da minha existência. Me deu uma profunda dor de perceber que as pessoas, elas se apegam a tantas coisas e acabam se tornando presas tão fáceis nas mãos desses falsários. E elas se tornam um espetáculo, inclusive nas redes sociais. Mas também, como disse, nessa explosão de sentimentos me deu também uma compaixão tanto pelas pessoas que são enganadas, como também por aqueles que enganam, porque esses que enganam, talvez eles nunca tiveram a oportunidade de serem apresentados ao Evangelho de Jesus. Eu acho que essas pessoas que enganam assim, no mínimo, elas não conhecem a Bíblia Sagrada, elas não conhecem a Deus, porque se conhecessem, teriam temor. Se conhecessem a Deus, elas não fariam isso. Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma pessoa, quando conhece as Escrituras, quando conhece o poder de Deus, quando foi apresentada a Deus, a Jesus Cristo, ela prega o Evangelho. Ela é como Paulo que disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, eu chamo a atenção para todos que estão me ouvindo agora, que muitos desses que se dizem pastores e que ganham a vida fazendo esse tipo de, entre aspas, revelação nas igrejas, a maioria deles não conhece o Evangelho. Não é possível que essas pessoas tiveram um encontro com Jesus, porque quando temos um encontro com Jesus, nós deixamos de enganar as pessoas, nós deixamos de usar o sentimento, a emoção das pessoas para poder crescer em cima de um altar. Quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida muda. A gente pode até pecar, mas não por vontade, não por gosto, por acidente. Então, eu gostaria aqui de deixar esse meu desabafo, falando da minha dor, da minha indignação, mas também da minha compaixão. A minha oração, o meu desejo do fundo do coração, é que as pessoas aprendam que o fato de alguém saber o nome delas, o endereço da casa delas, o número do CPF, do RG delas, não faz desse alguém um ser ungido de Deus, um ser espiritual. Qualquer pessoa é capaz de descobrir informações como estas da nossa vida, porque elas estão aí nas redes sociais. Então, quando você for para uma igreja
e lá no altar tiver uma pessoa que está ocupando o tempo de pregar a palavra, de falar da graça e misericórdia de Deus, do sacrifício e do sangue de Jesus derramado na cruz, ela ocupar o tempo de falar sobre isso e ficar com esse tipo de revelação, falando placa de carro, endereço de casa, nome de parente. Quando você vê esse tipo de coisa, não entre nesse tipo de engano. Dê as costas para esse tipo de pessoa que você não estará pecando. Pelo contrário, você estará fazendo um favor para ela. Porque se todos virarem as costas para esse tipo de coisa, elas vão acabar, ou pelo menos diminuir. Mas enquanto tiver pessoas fragilizadas aplaudindo de pé essas revelações falsárias, esse tipo de gente vai proliferar. E aí, depois a perdição virá sobre muitos daqueles que não conhecem a palavra. A minha oração é que todos se convertam e vivam, porque Deus, Ele deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas essa verdade não está nas falsas revelações, elas estão na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.